Olá a todos, este é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o canal do Alpha Lumen e Gnoses. Algumas pessoas podem me conhecer de outros canais, como o Olho de Rapina e o Astroblog. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Stefan e eu faço parte da equipe Alpha Lumen. E este é o primeiro vídeo que eu quero tratar sobre o assunto de Gnoses. E hoje eu gostaria de dar início a uma série de vídeos onde eu vou tratar de assuntos relacionados à gnose e à espiritualidade. Estes serão sempre vídeos breves. Tem surgido muitas histórias relacionadas a Illuminatis e também a teorias de conspiração que eu acho que até certo ponto são relevantes, em outros pontos um pouco de exagero. Em certas ocasiões, as pessoas acabam falando sobre certos assuntos pelo qual elas não possuem conhecimento. Então, antes de adentrar num certo tema, num certo assunto, é necessário sim um certo estudo. Eu sou gnóstico há mais de 23 anos, então eu posso falar sobre a gnose com conhecimento de causa. E também eu gostaria de falar sobre a gnose de uma forma um pouco diferenciada. Algumas coisas não dá para ser mudado. Por exemplo, a palavra gnose vem do grego que significa conhecimento. Embora algumas pessoas dizem que o conhecimento gnóstico é apenas voltado para o lado místico e esotérico, isso não é verdade. Toda forma de conhecimento é gnóstico, desde que esse conhecimento seja real e verdadeiro. A gnose é um movimento e está sempre em mudanças. O seu ensinamento é imutável, porém a forma como ele é transmitido se adequa em sua época. Quando eu digo que toda a área do conhecimento é gnóstico, é porque a gnose ela se baseia em 4 pilares do conhecimento, que é a filosofia, a ciência, a religião e a arte. Vamos definir aqui a religião não como a religião tradicional como conhecemos, e sim como a área que liga o ser espiritual ao indivíduo físico, o que é sim explorado por todas as religiões do mundo. Então, quando eu digo que um dos pilares do conhecimento é a religião, nós podemos colocar neste pilar um nome de místico ou esotérico. Também toda forma de conhecimento acadêmico é importante, porque se você tiver a parte religiosa apenas, você se torna um fanático naquele assunto. E se tornando um fanático, não haverá conhecimento nem despertar de consciência. É necessário equilibrar a balança. A religião ou a mística, em geral, ela é envolvida com assuntos de fé. E a ciência explica os assuntos físicos, as matemáticas e a metafísica. Claro que a ciência abrange muito mais áreas do que apenas essas que eu citei, porém é só uma forma de exemplificar como a balança deve ser equilibrada. E a ciência, sem uma parcela da religião ou da mística, ela se torna um materialismo cético, não conseguindo manter uma mente aberta para outras situações no campo de vida. Então, sem o equilíbrio da balança, ou a pessoa se torna fanática ou se torna cético demais. A filosofia, uma outra área do conhecimento, é a forma como é transmitido o ensinamento através das eras. Os grandes mestres, como assim chamamos, são as pessoas que desenvolveram a sua capacidade mental, intelectual e o despertar da consciência, uniu todas as informações que possuiu e que adquiriu através do seu trabalho de despertar e transformou tudo isso num ensinamento, para que a mesma oportunidade que ele teve do despertar seja passado adiante para outras pessoas. Desta forma, todos têm a mesma oportunidade e a mesma chance de crescimento espiritual e o desenvolvimento das suas capacidades mentais e o despertar da consciência. Uma outra forma de transmitir o ensinamento e todo o conhecimento gnóstico é através do 4º pilar da sabedoria, que é o pilar das artes. O ensinamento também foi transmitido através de pinturas, esculturas, músicas e poemas. Então nada mais é a ciência e a arte, 2 formas distintas de transferir e passar um ensinamento. A filosofia é um pouco mais direta e a arte é através da beleza e dos mistérios. Nessas poucas palavras eu resumi o que são os 4 pilares do conhecimento. Porém a gnose ela não se baseia apenas nesses 4 pilares. A gnose ela se fortalece nos 3 fatores da revolução da consciência. Antes de entrar nos 3 fatores da revolução da consciência, deixe-me explicar que a gnose não é uma religião
não está ligado a nenhuma religião, não possui nenhum vínculo religioso com nenhuma instituição, seita ou filosofia esotérica. A gnose se resume no trabalho interno e individual. Embora alguns anos atrás nós tínhamos um movimento gnóstico, este movimento ele tinha a função de transmitir o ensinamento como se fosse numa sala de aula. Porém, hoje em dia, o ensinamento ficou um pouco mais individualizado. Algumas pessoas, antigos membros do movimento gnóstico, ainda transmitem o ensinamento da forma como era feito alguns anos atrás, e outras da forma como eu estou fazendo agora. Porque o ensinamento não necessita de um local, o ensinamento é interno e pessoal. O despertar da consciência é um processo íntimo e individual. Ele não está ligado a nenhum processo externo, como uma escola, como uma seita, como um grupo ou uma religião. Este processo chama-se autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva ao despertar da consciência. E um autoconhecimento é o conhecer a si mesmo. Por este motivo, não é um espírito que virá te ensinar, não é uma instituição que te ensinará, nem mesmo uma outra pessoa. O ensinamento está dentro e não fora. Agora, o ensinamento gnóstico ele tem o objetivo de mostrar como você encontra este ensinamento dentro de você mesmo, dentro de cada um de nós. Ou seja, eu, pessoalmente, não posso te ensinar a sua espiritualidade, assim como você não pode revelar a minha espiritualidade. Isso é interno, é individual. Assim como o autoconhecimento não é exclusividade da gnose. Também não é exclusividade desta ou daquela instituição, desta ou daquela religião, desta ou daquela ciência, desta ou daquela filosofia ou de qualquer arte do mundo. Para o despertar da consciência é necessário apenas uma coisa: conhecer a ti mesmo. Só que o ser humano é um poço de egos, é um poço de defeitos psicológicos, e isso atrapalha muito, porque os nossos egos fazem com que nós ficamos cegos para todas as outras coisas no mundo. Os nossos egos são desejos, são anseios, prazeres, e isso faz com que nós não vemos o real mundo que está à nossa volta. Pela manhã, quando acordamos, saímos correndo para o nosso trabalho para não perder hora. Chegamos no nosso trabalho, executamos nossas tarefas de forma mecânica e não nos damos conta de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nem das leis da ciência, das leis físicas, nem das leis internas. Quando estamos passeando e passamos em frente a uma vitrine, vemos uma bela roupa, já entramos em estado de dormência, passamos a ver aquela roupa como uma necessidade urgente para o nosso ser. Ansiamos pelo que não é necessário. Uma pessoa como eu, por exemplo, que gosto da tecnologia, eu passo em frente a uma loja que tem alguns computadores ou algumas câmeras fotográficas, pronto, minha mente se desvia completamente e eu caio em estado de dormência, desejando e ansiando por aqueles objetos pelos quais eu não estou necessitando. Então agora eu faço uma pergunta: será que nós conhecemos realmente nós mesmos? Dentro dos estudos gnósticos, nós temos 3 fatores de revolução da consciência. É a forma como a gnose encontrou de chegar até o autoconhecimento. Esses 3 fatores são chamados de morte, nascimento e sacrifício pela humanidade. A morte é a eliminação desses desejos dos nossos egos e agregados psíquicos. O nascimento é o próprio crescimento espiritual, o próprio despertar da consciência. E o sacrifício pela humanidade é a entrega deste ensinamento, sem distinção de raça, cor ou credo religioso. E principalmente, sem ganho algum. Se algum dia alguém lhe cobrar para passar um ensinamento gnóstico ou qualquer ensinamento a nível espiritual, acredite, este ensinamento já não é real. Todo ensinamento de cunho espiritual, ele vem de graça e de graça nós entregamos. Porque espiritualidade não pode ser cobrada, não pode ser vendida, não pode ser doada e não pode ser transferida. A espiritualidade, ela nasce dentro de cada um.
Nós não nascemos com espiritualidade. A espiritualidade não é um dom. A espiritualidade não é uma religião, embora as religiões utilizem da espiritualidade. A espiritualidade é uma palavra que vem de espírito, e o espírito não é a alma. As religiões diversas do mundo, elas cuidam dos assuntos relacionados com a alma. A espiritualidade cuida dos assuntos relacionados ao ser. A palavra espírito significa entendimento. E o entendimento que nós buscamos num trabalho espiritual é o entendimento interno. E o entendimento interno nada mais é de quem sou eu. É a compreensão do mundo que nos cerca, o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo extrafísico, o mundo mental, o mundo astral, enfim, todas as esferas do conhecimento interno. Por esta razão, é errado relacionar qualquer conhecimento gnóstico com qualquer instituição, seja ela qual for, religiosa, acadêmica ou não. O assunto principal que nós vamos tratar aqui, a partir deste vídeo com os outros que virão, são relacionados todos com a nossa parte íntima, interna e individual, com a espiritualidade pura e simples. E para todos aqueles que quiserem, esse ensinamento será transmitido de forma simples e direta. Ninguém pode provar uma espiritualidade, mas você pode. Todo ensinamento, se for praticado, tem que ter um resultado. Esta é a única forma de cada um de nós sabermos se o que nós estamos aprendendo, utilizando e aplicando é real. Se não houver um resultado, não é real. Se o resultado for negativo, ou fizermos de forma errada, ou também não é real. Por isso, todo ensinamento, seja ele transmitido por onde for, se não tiver um resultado, não é real. A única regra para você aprender todo o ensinamento gnóstico é pratique, pratique e pratique. Apesar que em determinados vídeos eu entrarei muito na parte filosófica, mas nenhum dos vídeos deixarão de ter uma ligação prática, para que cada um possa retirar os seus próprios resultados. Isso se chama experiência. E a experiência com causa, ou seja, conhecimento de causa. Algo que ninguém pode lhe tirar, porque o resultado de uma experiência pessoal não pode ser contestado por ninguém. Mesmo que tente. Você sabe o que fez, você sabe o resultado e sabe se é verdadeiro ou não. Não é a forma como eu transmito o ensinamento que é real. Minhas palavras podem ser mentirosas ou elas podem estar completamente erradas. Existe apenas uma maneira de você saber se está certa ou não. É praticando, colocando em prática. Quando se coloca em prática, deixamos de ser um cego guiados por outros cegos. No próximo vídeo eu vou abranger um pouco mais os assuntos relacionados com a espiritualidade. Falarei um pouco mais dos 3 fatores de revolução da consciência e sobre o despertar da consciência. Na descrição deste vídeo eu vou deixar o link para o nosso site. Em nosso site você encontra muito mais informação de forma escrita e alguns vídeos sobre gnoses e o conhecimento gnóstico. Lá você também vai encontrar formas de entrar em contato e enviar a sua pergunta. Algumas perguntas poderão ser respondidas aqui através de vídeo ou diretamente através dos e-mails.